Muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo da hora em que estará a ver o vídeo. Hoje falaremos sobre a FPP. O que é isso de FPP? FPP neste caso é nada mais, nada menos que fronteiras de possibilidade de produção. FPP podemos assumir que também é a capacidade máxima de produção de um certo país. Quando um certo país atinge aquilo que é a sua capacidade máxima de produção, assumimos neste caso que aquela é a sua FPP, a sua capacidade máxima de produção. A FPP neste caso é representado em forma de um gráfico semelhante a este aqui. Então é uma curva. De possibilidade de produção. Estamos diante de uma FPP. E se formos a ver, a FPP neste caso apresenta uma inclinação negativa. Ou seja, eu vou tentar desenhar de uma outra forma para que possamos ver. Então, se formos a ver, ele tem uma inclinação negativa. Quanto mais aumentarmos uma certa parte, vamos reduzir a outra parte. Estamos a ver? Se nós reduzimos esse bem y, aumentamos o bem x. Quer dizer que ele tem uma inclinação negativa. Quanto à classificação dos pontos, a FPP tem 3 classificações de pontos. Vou dar o exemplo aqui de 3 pontos. Este eu vou chamar do ponto A, ponto B e o ponto C. Se nós formos anotar, o nosso ponto A não está na nossa FPP. O nosso ponto B está na nossa FPP. E o nosso ponto C está acima da nossa FPP. O nosso ponto A que está abaixo da nossa FPP, o ponto A, considera-se um ponto ineficiente. Ou seja, nós temos muita capacidade e nós estamos a explorar tudo que nós temos. Então, assumimos que estamos num ponto ineficiente. Então, quanto ao ponto B, no ponto B estamos num ponto eficiente, onde nós temos uma certa capacidade de 1000 e estamos a explorar a capacidade de 1000. E no ponto A, no ineficiente, podemos assumir que estamos a explorar uma capacidade de 800 para onde temos uma capacidade de 1000. Então, quer dizer que perdemos 200 que não está a ser explorado. Então, é por isso que estamos a ser ineficientes. E temos o nosso ponto C. O ponto C chama-se um ponto impossível. Por que de se considerar um ponto impossível? Nós queremos explorar 1200, onde apenas podemos explorar 1000. Isso é que nem um carro que vai até 180 km por hora querer atingir 200 km por hora. Assume-se que isto é impossível. Por quê? Porque o carro não tem esta capacidade de aguentar até esta rotação. Então, o ponto A considera-se um ponto ineficiente, pois o carro, neste caso, pode-se assumir que está a andar a 20 km por hora, enquanto pode andar a 100 km por hora. O ponto B assume-se que é um ponto eficiente, pois o carro pode andar a 100 km por hora e está a andar a 100 km por hora. E o ponto C é um ponto impossível, pois o carro é para andar a 120 km por hora, enquanto só tem um suporte de 100 km por hora. Então, estávamos a explicar um pouco estávamos a fazer a classificação dos pontos daquilo ali, da nossa FPP e saber o que é esta FPP. Então, após isso, falaremos sobre os movimentos que podemos encontrar na nossa FPP, que temos o movimento sobre a curva e o movimento da curva. O que é isso de movimento sobre a curva e movimento da curva? Vou dar um exemplo aqui embaixo, onde vou fazer este gráfico aqui.
Ok, não sei se está bem visível, mas tenho este gráfico aqui. Quando eu for a caminhar nesta curva aqui, chama-se um movimento sobre a curva. Esses movimentos aqui que eu vou fazer aqui consideram-se movimentos sobre a curva. E o que pode fazer com que hajam movimentos sobre a curva? Pode ser a mudança de preferências. Aqui eu posso chamar de pão. Aqui eu chamarei de pão. E aqui vou chamar de bolos. Então, quando as pessoas consomem menos bolos, passam a consumir mais pão. E quando consomem mais pão, consomem menos bolos. Então quer dizer que isso vai originar um movimento sobre a curva. Nós estaremos a andar ainda na nossa curva. Estaremos ainda a caminhar nos pontos eficientes. E agora vamos dar o exemplo do movimento da curva. Inicialmente estávamos a dar um movimento sobre a curva. Vamos dar o caso de termos uma curva inicial assim. Esta vamos chamar da curva A. Depois passamos a ter uma curva B e uma curva C. A nossa curva inicial é a curva A. Então, depois passamos para um caso em que temos a nossa curva B. Esse é um movimento da curva. A curva deixou de estar nesse estágio e aumentou. O que pode originar com que a curva passe a sair desse estágio para um estágio maior? Pode ser originado pela descoberta de novas tecnologias, muita mão de obra jovem, ou seja, quando há descoberta de novas tecnologias, então haverá uma baixa dos custos de produção, que um dos fatores de produção é o tempo. Ao baixar o tempo, a produção vai aumentar por ano. Então, mas também essa mesma curva pode contrair, ou seja, pode baixar. O que pode originar a baixa da curva da fronteira de possibilidade de produção? Pode ser o surgimento de novas doenças, pode ser o surgimento de pragas, entre mais. Quando há surgimento de novas doenças, muitas pessoas vão parar de trabalhar, ou pode ser por ter muita população velha, então esta população passará a não trabalhar. Automaticamente a sua produção vai baixar. Isso vai baixar aquilo que é a produção. A nossa curva de possibilidade de produção, ela é representada pela seguinte expressão analítica. FPP é igual a quê? Vamos supor que temos um certo país XYZ é igual a P de X, Q de X mais Q de Y. Então, a nossa FPP é dada da seguinte forma. FPP é igual a P de X, a Q de X mais Q de Y. Então, após ter visto a FPP, iremos ver uma outra matéria que fala sobre a taxa marginal de transformação. Na verdade, o que é isso de taxa marginal de transformação? Quando se fala de algo marginal, vamos supor, temos o exemplo do custo. Eu este ano produzo 100 batatas. Então, podem dizer qual é o custo marginal para produzir 100 batatas. Na verdade, o custo marginal é um custo adicional. Quando eu tento determinar um certo custo marginal, estando no centro do ponto, estou a tentar determinar o custo para produzir o próximo, para produzir mais uma unidade. Qual é o custo marginal para produzir 50 unidades? Quer dizer de que esse é o custo para aumentar uma unidade para 50. Se eu tenho, por exemplo, dizem-me, eu estou a produzir 50 agora e calculo o custo marginal de 50. Este é o custo para produzir mais uma unidade no 50. O custo que eu vou determinar aqui vai ser para produzir mais uma no 50. Se eu estou a produzir 20 unidades,
e calculo o custo marginal de 20, quer dizer que eu determinei o custo para mais uma unidade. Quando eu digo custo marginal de 20, não estou a assumir que é custo para produzir 20. Não, é custo para produzir mais uma unidade depois dos 20. Quanto é que eu vou gastar para aumentar mais uma unidade e não para produzir 20? Estamos no caso de uma fábrica onde 20 pães gasta 10.000. Então, se eu calculo o custo marginal de 20, posso apanhar, por exemplo, 50. Quer dizer o quê? Quer dizer que para produzir mais um no 20, então o meu custo de 21 vai passar a ser 10.050. O custo marginal é para saber quanto é que eu vou aumentar na minha produção atual. O custo marginal de 20 quer dizer que se eu for a subir mais uma unidade no 20 para 21, vou gastar mais 50. Era basicamente isso que eu queria mostrar sobre o custo marginal. Agora veremos a taxa marginal de transformação. O que é isso de taxa marginal de transformação? Taxa marginal de transformação corresponde a quanto de um bem, quanto teremos que sacrificar de um certo bem para produzir um outro bem. Taxa marginal de transformação. Quanto teremos que sacrificar de um certo bem para produzir um outro bem. Vou dar o caso de uma padaria. Uma padaria ou uma pastelaria que produz pizza e bolos. A pizzaria, neste caso, pode vir a sacrificar 20 pizzas para produzir um bolo. Então, a taxa marginal de transformação, neste caso desta pizzaria, será de 1 sobre 20. Está a dizer que nós vamos sacrificar 20 bolos para produzir uma pizza. Vamos supor também o caso de uma empresa que produz cadernos e livros. Ela pode deixar de produzir 20 cadernos, 30 cadernos para produzir um livro. Quer dizer que a taxa marginal de transformação será de 1 sobre 30. Isso quer dizer que temos que sacrificar 30 cadernos para produzir um livro. Então, esse era um breve resumo para sabermos um pouco sobre a taxa marginal de transformação. Esta taxa marginal de transformação é dada pela seguinte equação: taxa marginal de transformação é igual a menos variação do bem sacrificado sobre a variação do bem incrementado. Isso quer dizer o quê? Vamos supor num caso em que temos aqui A e B, onde estávamos a assumir que nós produzíamos 10 pães e 20 bolos. Aqui pães, aqui bolos. Então, passamos a produzir 5 pães e 25 bolos. Então, qual seria a taxa marginal de transformação para este caso? Se nós formos a prestar atenção, reduzimos o número de pães para aumentar o número de bolos. Então, a nossa taxa marginal de transformação, neste caso, será igual a quê? A menos variação do bem sacrificado, ou seja, menos 5 menos 10, pois a variação é o bem final menos inicial. Sempre
Aqui é pão e pão, bolo e bolo. Jamais posso fazer pão, bolo, bolo, pão. Não, sempre são bens semelhantes entre si. X, x, y, y. Então, vai ser sobre 25 menos 20. Vamos ter aqui em cima quanto? Vamos ter o resultado de 5 sobre 5. Isto é igual a 1 sobre 1. Quer dizer que tivemos que sacrificar um pão para produzir um bolo. Essa é a interpretação deste resultado. Tivemos que sacrificar um pão para produzir um bolo. Vamos aqui para o segundo exemplo, onde temos o caso de A, onde produzimos, no ponto A, produzimos aqui 10 vassouras e 20 pás. E passamos a produzir no ponto B 25 vassouras e 10 pás. Então, pede-nos para determinar a taxa marginal de transformação. Vamos primeiro analisar os dados. De 10 para 25, diminuiu ou aumentou? Aumentou, então já é incrementado. De 20 para 10, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, então já é o bem sacrificado. Mas temos que tomar atenção numa coisa. Estamos a sair do ponto A para o ponto B. Se o exercício tivesse dito que estamos a sair do ponto B para o ponto A, já seria o inverso. De 25 para 10 seria sacrifício e de 10 para 20 seria incremento. Mas como estamos a sair de A para B, é incremento e sacrifício. Então, neste caso, a nossa taxa marginal de transformação é igual a menos variação do bem sacrificado sobre variação do bem incrementado. Continuando, a nossa taxa marginal de transformação será igual a quê? Será igual a menos 10 menos 20 sobre 25 menos 10. Taxa marginal de transformação será igual a que, neste caso, será igual a 10 menos 20, vamos ter menos 10 menos 10 sobre 25 menos 10, 15. Então, a nossa taxa marginal de transformação será igual a 10 sobre 15. Taxa marginal de transformação vai ser igual a 1 sobre 1,5. Quer dizer que teremos que sacrificar 1,5, ou vamos escrever da seguinte forma: taxa marginal de transformação igual a 1 sobre 3 sobre 2. Teremos que sacrificar 3 meios de quê? 3 meios de pão para produzir de pá para produzir uma vassoura. Se formos a ver, aqui temos o resultado final 1 sobre 3 meio. Teremos que sacrificar 3 meios de pá, onde reduziu, foi sacrificado para produzir uma vassoura. Então, esta é a interpretação econômica deste exercício. Sacrificamos 3 meios de quê? De pá para produzir uma vassoura. Não sei se foi claro. Para questões de dúvida, problemas e muito mais, pode mandar mensagem e tudo mais para poder se explanar. Então, a nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Acho que dentro do dia de amanhã posso vir a lançar um vídeo na qual vou dar exercícios práticos sobre a FPP junto com taxa marginal de transformação, alguns problemas, fazer fusão de uma e de outra coisa para ver como é que funciona. E antes de ir, gostaria de deixar um TPC neste caso,
Não sei se farão, mas se fizessem, agradecia. Pode enviar o TPC por via do meu WhatsApp, e-mail. Vou deixar no link da descrição, na qual a primeira questão do TPC será a questão do TPC é: quais são as 3 questões que a economia tenta ou faz de tudo para poder resolver? Qual é a resposta para a primeira questão? O que produzir, como produzir e para quem produzir? Essas são as 3 questões essenciais da economia. Agradeço que pudessem resolver essas 3 questões, responder também nos comentários, em caso de não ter meu contato, meu e-mail e outra forma de responder. Muito obrigado.